A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus Tempo Central, na cidade de Mombasa. Passando para desejar a todos uma excelente noite. Hoje, terça-feira, dia 14 de abril. Estamos aqui no nosso 26º dia da nossa quarentena, desse isolamento social. Mais uma vez eu quero trazer uma porção ao seu coração. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o 7, o versículo é o 18, que diz: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando os dois dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que há de vir, ou esperamos os outros? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou a perguntar-te: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos dos enfermos, e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondeu então Jesus e disse: Ide e anunciai a João o que tendes vistos e ouvido. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres são anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que tem em mim, se não escandalizado. Graças a Deus, meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido de todos. A Bíblia vai dizer que o filho do deserto, João Batista, está preso. E agora o ministério de Jesus cresce enquanto João está no cárcere. E a Bíblia vai dizer que João preso, mas ele se faz saber pelos seus discípulos sobre tudo aquilo que está acontecendo. E João agora manda chamar dois dos seus discípulos e diz a ele: vai até Jesus e pergunta a ele se ele é o Cristo ou se nós devemos esperar por outro. Aí Jesus agora, diante daquela indagação de João, disse: ide e anunciai a João que eu dou vista aos cegos, que os surdos ouvem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós podemos destacar algumas verdades que nos chamam a atenção nesse texto. Versículo 18 diz: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-lhes a Jesus, dizendo: És tu aqueles que há de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou a perguntar-te: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? A primeira verdade que nós observamos nesse texto é a dúvida que atormentava o coração de João. João estava vivendo uma perturbação interna, pois as circunstâncias, a luta que ele estava enfrentando, lhe atormentava ao ponto dele ficar em dúvida se Jesus era o Cristo ou se ele deveria esperar por outro. Aí eu me lembro do que está em Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 17, quando João vai testificar de Cristo. A Bíblia diz que ele está no Jordão, batizando, as multidões vêm até a ele, e de repente João olha e diz: aí vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E tem uma coisa: eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés, porque eu vos batizo com água, mas este que vem após mim, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então João testifica de Jesus Cristo. O próprio João dá testemunho que Jesus Cristo é o Senhor. Aí agora nós vemos João, ele entrando em contradição. Verso 20 diz: E quando aqueles homens chegaram junto deles, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: És tu aquele que há de vir, ou esperaremos por outro? Aí aqui eu entendo
que o homem de Deus está enfrentando conflitos. E isso vem nos dar um exemplo que diante da nossa vida espiritual, nós também enfrentaremos esses mesmos conflitos que João está enfrentando, ao ponto de muitas vezes ficarmos perturbados acerca da nossa fé. Você não lembra de Elias? Um homem do ministério invejável, um homem de uma chamada aplausível, um homem que todo mundo queria ter como referencial, que clamou e chuva não veio, que orou e fogo desceu, que falou e houve abundância, prediz chuva e a chuva vem. Agora Elias começa a viver um conflito interno. Jezabel manda-lhe um recado e ele agora esquece tudo aquilo que vivenciou, esquece que Deus é na sua vida e ele agora corre para o deserto, deita debaixo de um zimbro, pede a morte, diz que não é melhor do que seus pais. Aí Deus agora, pela sua infinita misericórdia, manda um anjo e diz: ei, acorda, come pão, bebe água, porque muito comprida será a tua caminhada. Então eu quero dizer a você nesta noite, em meio a essas dúvidas que tem pairado no teu coração, em meio a esse tormento que você tem vivido diante das circunstâncias, diante da dificuldade, mas eu quero dizer a você, continue crendo, porque a Bíblia nos garante que no Senhor não há sombra nem variação de dúvida. Tiago disse que do céu vem toda dádiva e todo dom perfeito, descendo lá de cima do Pai da luz. Então nesta noite creia, é Ele o teu ajudador, é Ele quem vai entrar nesta causa, nesta luta, é Ele que vai entrar neste problema, e através dele, o nome dele será glorificado na tua vida, e a vitória é certa em o nome de Jesus. Uma segunda verdade que nós entendemos nesse texto, versículo 22 diz: e respondendo então Jesus disse: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-lhe o Evangelho. Aqui eu posso entender uma segunda verdade. E qual é? É que a aflição de conciliar as maravilhas de Jesus com a dolorosa realidade do cárcere. João precisava de um milagre. João precisava de uma providência. João estava crendo que a qualquer momento o cárcere seria abalado. Aí agora João escuta que os cegos vê, que os mudos falam, que os coxos andam, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitam, que aos pobres é pregado o Evangelho, mas nada acontece na vida de João. E quantas vezes nós criamos essas mesmas expectativas? Quantas vezes nós olhamos para a nossa volta e vemos Deus abençoar A, fazer na vida de B, realizar na vida de C, e o milagre não acontece na minha vida, na minha família, e muitas vezes nós queremos nos perturbar. Você se lembra do paralítico do capítulo 5 de João? Quando ele vai lançar em rosto a Jesus, que 38 anos estava ali no tanque, e muitos que chegou depois dele, com muito menos anos do que ele, e ele viu ser curado, e ele viu sair andando, e ele viu cego enxergar, e ele naquele mesmo lugar, naquela mesma situação, porque ninguém se preocupava, porque ninguém ajudava, porque ninguém se disponibilizava a levá-lo ao tanque. E aquela situação foi cauterizando o coração daquele homem, ao ponto dele passar a descrer no milagre, ao ponto dele achar que ele não era merecedor. E ele está certo, porque a bênção de Deus não é meritória, a bênção de Deus é pela sua misericórdia. Nós não merecemos nada, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos abençoa, Ele nos faz triunfar, Ele nos dá vitória. Glória ao nome do Senhor. Então nesta noite, aprenda a conciliar os milagres que estão à sua volta
com a realidade que você está vivendo. Não deixe que isso venha lhe perturbar. E entenda que tudo só acontece no tempo de Deus. Uma terceira verdade que podemos pontuar nesse texto. Versículo 20 diz: e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram a João Batista: enviamos a perguntar-te, és tu aquele que há de vir, ou esperaremos outro? E na mesma hora curou muito de enfermos, de males, de espírito mau, e deu vista a muitos cegos. E respondeu então Jesus e disse: ide e anunciai a João o que tem visto e o que tem ouvido. Aqui eu posso entender uma terceira verdade, e qual é? É que Jesus tem a afirmação que pacifica a nossa alma. A palavra de Jesus, ela é bálsamo, ela é alento para a nossa alma. João estava aflito. E será que esse é o Cristo? Será que esse aí é o Messias? Será que eu acertei quando eu disse lá no Jordão que ele era o Cristo? Aí Jesus disse: ide dizer a João que eu estou fazendo cego enxergar, que mudo está falando, que paralítico está andando, que coxo está saltando, que mortos são ressuscitados. Então eu entendo com isso que a palavra do Senhor, ela traz conforto, ela pacifica, glória ao nome do Senhor, a nossa alma. Então se conforte nesta noite, nesta palavra. Você lembra da mulher, a viúva de Naim? Que em meio a toda turbulência, Jesus chegou e disse: mulher, não chores. E naquele momento, ela aquietou com choro, acalentou-se a sua alma e o refrigério veio ao seu coração. Eu quero dizer a você nesta noite, tem refrigério de Deus para a tua alma. Uma quarta verdade que nós entendemos nesse texto, versículo 24 diz: e tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento. Aqui eu posso entender uma quarta realidade. E qual é, pastor? É que as fragilidades de João não mudou o que Jesus pensava ao seu respeito. Porque o Senhor conhece a nossa estrutura. Muitas vezes alguém se decepciona ao nosso respeito quando nós não realizamos todas as suas expectativas. Quando nós frustramos as expectativas de alguém, aí alguém agora nos olha com um olhar diferente. Mas nem porque João titubeou, nem porque João ficou cocheando em dois pensamentos, Jesus mudou o seu pensamento acerca de João. Ele disse: olha, aí está uma cana agitada pelo vento. Nascido de mulher, não há profeta maior do que João. Então aquieta o seu coração nesta noite. O Senhor conhece as suas fragilidades. O Senhor conhece os seus medos. O Senhor conhece a tua estrutura. Muitas vezes nós queremos nos travestir de uma força que não temos. Você lembra de Pedro? Quando Jesus disse: Pedro, Satanás te pediu para se andar com trigo. Ele disse: não, Senhor, eu sou Pedro. Eu estou pronto, eu estou revestido, eu já estou no jeito. Porque muitas vezes queremos demonstrar o que não somos. Mas diante desta palavra, entenda, Jesus te conhece mais do que ninguém. E ainda com teus medos, com teus receios, com as tuas frustrações, muitas vezes com as tuas interjeições, muitas vezes com as tuas crises existenciais, com as brigas internas que você tem enfrentado, mas Deus não mudou o pensamento ao teu respeito. E o que disse Jeremias no capítulo 13, o pensamento de Deus são pensamentos de paz. Então que Deus nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos ajude e que você possa prosperar e crer nesta palavra em nome de Jesus.